Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Estamos em plena quarta-feira de cinzas, carnaval terminando, ainda tem gente dançando pelas ruas, e ao meio-dia o Brasil começa a voltar à normalidade. Parece que esse carnaval, em termos de espetáculo e de diversão, foi muito bom. Em São Paulo, fala-se numa recuperação ainda maior do carnaval de rua, etc., etc., uma festa nacional, uma festa aos olhos, especialmente nos desfiles de Rio e São Paulo. São festas artísticas de grandes projeções internacionais e seguimos em frente, voltando à realidade brasileira. Os jornais apontam para o noticiário internacional, que é importante nesta quarta-feira de cinzas. É a continuação da ação do presidente Trump, da guerra da Ucrânia, etc., etc. Folha de São Paulo, está aqui. Olha aqui, essa Rosas de Ouro vira no último quesito e vence o carnaval em São Paulo. China, Canadá e México reagem a Trump e ampliam guerra tarifária. Aí que está o grande noticiário internacional de hoje. A Veja, o noticiário da Veja, puxou uma manifestação do Trump ontem no Congresso norte-americano. Trump cita o Brasil e acusa o país de cobrar tarifas injustas dos Estados Unidos. No primeiro discurso ao Congresso, o presidente americano reiterou que taxas foram criadas como forma de proteção e afirmou que é hora de parar com essa guerra sem sentido na Ucrânia. Tarifas a Canadá e México podem ser reduzidas, diz secretário do governo Trump. Tem gente que jura que ele está fazendo isso para negociar, que é uma das maneiras que ele usa, ou a maneira que ele mais usa para negociar. Pressiona, depois negocia. Olha aí o recuo do Zelensky. Zelensky diz estar pronto para negociar sob a liderança do americano. Ou seja, ele percebeu que um corte na ajuda militar americana é gravíssimo. Percebeu isso? É gravíssimo. Nem dá tempo da Europa, mesmo aportando mais dinheiro, ajudar o suficiente a Ucrânia, e ele acabou se submetendo à orientação, que eu não sei se é pró-ucraniana, parece mais pró-Putin do que pró-Zelensky, mas ele se submeteu e também confia nas vozes que vêm da Europa e que defendem a soberania da Ucrânia. O panorama é de susto, porque se de alguma maneira a Rússia devorar a Ucrânia, oficialmente ou não, eu acho que a Rússia gostaria de incorporar a Ucrânia ao seu território, até porque, na visão do Putin, na visão dos filósofos russos, a Ucrânia sempre foi parte da Rússia, então precisa perguntar para a Ucrânia, né? Existe um sentimento nacionalista ucraniano forte hoje em dia, depois de a Ucrânia ter passado por tudo o que passou durante o regime soviético. A Ucrânia foi explorada,
se forçou a utilização da língua russa, não a ucraniana, nas escolas. Enfim, a Ucrânia se sente liberta e quer defender a sua soberania. Mas um valor mais forte se levanta e agora, com esse recuo dos Estados Unidos, as coisas ficam mais graves. Ele mandou uma mensagem, né? Ele postou uma mensagem com um recuo memorável, tanto quanto foi memorável o embate que ele teve com Bush na Casa Branca. Quer dizer, se o Bush cortou com o Trump, eu confundi, desculpe, obrigado, Luiz, por ter me corrigido. Com o Trump na Casa Branca, foi à toa, né? O Trump disse que ele não tinha cartas na mão, Zelensky, não tinha mesmo. Ele pode passar para a história como alguém que respondeu à altura num debate na Casa Branca, um debate público entre os dois presidentes, mas perde no jogo político e perde no jogo da defesa. Cortou a ajuda militar, realmente a Ucrânia, ela diz que tem, os ucranianos dizem que podem aguentar, não sei quanto, mas realmente não é verdade. A ajuda americana é vital para a Ucrânia. A ajuda europeia ajuda, mas não ajuda tanto quanto é necessário. Então está aqui, China, Canadá e México reagem a Trump, ampliam a guerra tarifária. Está aqui, Estadão, taxados por Trump, reagem e guerra comercial se acirra. Brasil tem vantagens e riscos. O Brasil pode ocupar algumas posições, por exemplo, na soja, onde as importações americanas da China, por exemplo, devem cair. O valor: China, Canadá e México retaliam tarifa dos Estados Unidos e guerra comercial escala. O Trump está dizendo que quem retalhar vai ser retalhado também. Ele nem admite retaliação. Deixa eu pegar aqui o Estadão, dar uma lida para você aqui de como o Estadão noticia esses acontecimentos quentes de ontem. A guerra comercial deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agravou com anúncio da China, México e Canadá de que vão impor novas taxas a produtos americanos. Bolsas dos Estados Unidos, da Europa, caíram. As sanções de Trump começaram a vigorar ontem com taxa de 25% para produtos dos vizinhos americanos e de 20% para mercadorias chinesas. Os três países exportam cerca de, olha aí, 1,5 trilhão de dólares por ano, 1,5 trilhões de dólares por ano para os Estados Unidos. No fim do dia, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, abriu a possibilidade de um acordo com os vizinhos. A China não foi citada. Então, essa teoria de que o Trump aperta para depois negociar não pode ser afastada. Essa análise do Lutnick, que é o Howard Lutnick, que é o secretário do Comércio, ministro do Comércio dos Estados Unidos, mostra isso. Mas até aí o Trump é imprevisível. A China não foi citada. À noite, porém, em discurso no Congresso, Trump reforçou a aplicação de tarifas recíprocas e citou o Brasil entre as nações que taxam
produtos americanos. Analistas veem na guerra comercial oportunidade e riscos para o Brasil. A briga por elevar as exportações para a China, mas, como é que é? A briga pode elevar as exportações para a China, mas a venda de produtos agrícolas traz risco de inflação. Tá? A venda de produtos agrícolas do Brasil, se você vende X a mais do que você produz para o mercado interno, claro que os preços aqui dentro sobem. Então, é um fator perigoso para a inflação brasileira. Bom, deixa eu pegar o capítulo do Zelensky, porque está tudo junto. Zelensky recua e diz que agirá sob forte liderança de republicano. Está aqui na primeira página do Estadão. Líder ucraniano fez postagens elogiosas ao presidente americano, lamentou reunião desastrosa na Casa Branca e reiterou que a Ucrânia está comprometida em buscar a paz. Quer dizer, foi um bruta de um recuo. Ele foi compelido a isso, né? Não vai brigar com quem fornece armas, com a potência americana. Quer dizer, já está em guerra com a Rússia e perde a paternidade americana. Por enquanto, não se tem notícia de que os Estados Unidos tenham revogado a decisão de cortar a ajuda militar para a Ucrânia, mas é possível que isso aconteça em face dessa recueta que, na minha opinião, equivale a um pedido de desculpas. Não sei se ele era devido ou não, mas o fato é que você tem uma política real. Quer dizer, nenhum político em sã consciência, nenhum governante em sã consciência vai trocar algo que é um auxílio militar americano em plena guerra por uma discussão, né, por passar a história por ter afrontado, enfrentado, respondido ao presidente americano. Não é um ato de heroísmo premiado pela realidade. Não é um ato de heroísmo. Então ele teve um ataque de bom senso, o Zelensky. Aliás, ele tem tido bom senso na condução, na liderança da Ucrânia. Mas aí, nesse episódio, o recuo foi essencial. Aí está aqui numa página interna do Estadão, em postagens elogiosas ao presidente americano, líder ucraniano lamentou reunião desastrosa na Casa Branca e empurrou aos russos decisão sobre suspensão de combates. Aí tem a reprodução da manifestação dele. Nossa reunião em Washington, na Casa Branca, na sexta-feira, não ocorreu como deveria, escreveu Zelensky. É lamentável que tenha acontecido dessa forma. É hora de consertar as coisas. Na reunião, Trump repreendeu Zelensky e disse que ele não estava pronto para fazer a paz e o chamou de ingrato. O republicano prosseguiu na segunda-feira, anunciando que estava pausando toda a ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, incluindo cerca de $1 bilhão, quase 6 bilhões de reais, em armas já em processo de entrega, uma decisão que pode ser determinante para o curso da guerra. O líder ucraniano disse que estava pronto para libertar prisioneiros de guerra russos, interromper ataques de drones e mísseis de longo alcance direcionados a alvos russos e declarar uma trégua no mar imediatamente, medidas que, segundo ele, ajudariam a estabelecer um caminho para a paz. No entanto, acrescentou,
se a Rússia fizer o mesmo. A proposta de Zelensky pareceu projetada para transferir a responsabilidade de acabar com a guerra para a Rússia, que lançou sua invasão há 3 anos sob as ordens de Vladimir Putin. A Casa Branca de Trump vem alegando que o líder ucraniano é o principal obstáculo à paz. Bom, está aí um quadro, né? E tem o discurso, o detalhamento do discurso do Trump no Congresso, né? Em clima de campanha. Em clima de campanha eleitoral, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu ontem em discurso a uma sessão conjunta do Congresso, suas turbulentas primeiras semanas no cargo, marcadas por fortes medidas na fronteira, imposição de tarifas, um brusco corte na burocracia federal e uma intensa busca por um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. Foi um discurso longo, não vou reproduzir aqui para você por absoluta falta de tempo. Falando sobre o tema renovação do sonho americano, um republicano afirmou que os Estados Unidos estão à beira de um retorno como o mundo nunca testemunhou. Isso em inglês chama wishful thinking. O que ele pensa é um desejo externado por ele. Um desejo, digamos, com grande parcela de fantasia. Algumas das mudanças mais drásticas vieram de Elon Musk, que estava no plenário. Obrigado, Elon. Você nem precisava disso, do trabalho, disse Trump. O homem mais rico do mundo está liderando a iniciativa de desmantelar agências governamentais, reduzir a força de trabalho e obter acesso a dados confidenciais do governo. Assim como fez em toda a campanha, Trump culpou Joe Biden pelos altos preços e pelos problemas da economia. Como você sabe, herdamos da última administração uma catástrofe econômica e um pesadelo de inflação. Aí, uma visão do que ele falou. Ao mesmo tempo, entre mentes, a Europa propõe um plano de quase 5 trilhões de reais para reforçar a defesa. Proposta prevê empréstimos e flexibiliza regras para que países da União Europeia aumentem seus gastos militares. Não é só para ajudar a Ucrânia, não, é para ajudar eles mesmos, porque eles temem a visão russa já concretizada na Ucrânia, rasgando a Carta da ONU, né, que sonha em restabelecer aquele velho império russo, depois se transformou na União Soviética, né, e recuou. Na guerra de Israel, Egito apresenta projeto para reconstruir Gaza. O Egito propôs ontem um plano para reconstruir a faixa de Gaza até 2030, mantendo a população local e a um custo de 53 bilhões de dólares. São 310 bilhões de reais. A proposta é uma alternativa à solução dada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deseja deslocar toda a população local e construir uma riviera ali. Em comunicado, a Casa Branca saudou a proposta. Israel recusou essa proposta, criticou a proposta egípcia. Eu não sei o que o Benjamin Netanyahu quer naquela região. Sempre fica a desconfiança de que extremistas mais à direita,
que fazem parte da aliança de governo de Israel pretendem incorporar a faixa de Gaza. Sempre aquele sonho de restabelecer antigo reino de Judá, o antigo reino de Israel, né, a potência lá atrás, antes de Cristo. Enfim, é um sonho, mas eles querem realizar, e quando eles chegam ao poder, agem de maneira truculenta contra as populações árabes da região, especialmente da Cisjordânia, né, com a maior tranquilidade. Não que Israel não tenha sido vítima, foi vítima de um ataque terrorista, da crueldade do Hamas, da crueldade do Hezbollah, mas as reações, né, e as reações na Cisjordânia, alguns ataques de extremistas israelenses, são realmente condenáveis para quem busca a paz. Esse noticiário diz diretamente respeito, esse noticiário todo do Trump, diz respeito a nós brasileiros, porque muda perspectivas econômicas. Ninguém sabe exatamente como isso acontece. Tem levantamentos, na minha opinião, feitos rapidamente, em cima do joelho, quem ganha, quem perde, etc., etc. Deixa eu dar um intervalo no noticiário internacional e mostrar uns editoriais aqui. A Folha vem com um editorial pesado sobre o judiciário. Gasto do judiciário é anomalia e Congresso precisa agir. Com exceção de El Salvador, Brasil é o país que mais despende recursos na justiça, com salários e penduricalhos. Projeto para enquadrar sistema está parado no Senado e governo Lula tem proposta melhor. Aí tem uma linhazinha a mais que defende, que encaminha para o editorial. O Brasil gasta 1,4% do PIB com o Poder Judiciário, ante 0,3% na média de 50 outros países. Não há nenhuma justificativa para isso, só o fato de juízes legislarem em causa própria. Aí, editorial pesado. O outro editorial diz respeito ao prefeito de São Paulo. Nunes abusa de dispositivo legal para minar licitações. Regime emergencial em obras de infraestrutura é importante, mas não pode ser usado sem critério e transparência. Prática da Prefeitura paulistana gera dúvidas sobre lisura e revela mau planejamento urbano. Você vê que a Folha hoje resolveu gritar alto, né? Essa posição sobre o judiciário faz pensar. Tem uma matéria curiosa para os mais jovens. Está aqui uma foto de uma senhora, dá uma espiada. Ó. Olha aí, filha de seringueiro foi a primeira governadora do Brasil. Yolanda Fleming assumiu o governo do Acre após renúncia de antecessor em 1986. O mandato durou 305 dias. Foi só em 1986 é que o Brasil teve a primeira governadora. Na verdade, ela era vice e assumiu a renúncia do seu antecessor. Assumiu na renúncia do seu antecessor. Aí, ela, filha de um seringueiro, conta a vida dela,
e termina assim o último parágrafo. Em 2022, apoiou Jair Bolsonaro, do PL, a reeleição ao Planalto. Disse ter admiração por militares e pela gestão do ex-presidente. O Senado lhe rendeu, em 2019, lhe concedeu, Freud explica, o diploma Berta Lutz, que visa para mulheres que contribuíram para a igualdade de gênero. Hoje, ela tem 88 anos e permanece vivendo no Acre. A primeira governadora, Yolanda Fleming. Olha agora, bomba, 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 como dizia o Ibrahim Suete. Em reforma ministerial, Lula considera nomear Boulos para a Secretaria-Geral. Você acredita? Boulos, ele quer essa busca por popularidade, aproximação. Deputado federal é cotado para interlocução com movimentos sociais. Precisa ver se ele aceita. Não sei. A nomeação de Gleisi Hoffmann para articulação política acendeu o debate sobre o novo titular da Secretaria-Geral da Presidência, vaga para a qual a petista já foi cotado. O presidente Lula avalia o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, para o cargo, mas caso deseje substituir Márcio Macedo, do PT. Eu não sei aonde o Lula quer chegar, mas a nomeação da nova ministra, né, a Gleisi, representa uma posição, digamos, anti-Haddad. Ela tem críticas ao Haddad, e ela é uma adepta dos gastos, né? Ela acha que gasto é investimento, aquelas coisas, não precisa nada de disciplina fiscal e tal. Está lá, né? Digamos, uma adversária, para não dizer inimiga do Haddad, dentro do governo. E agora será que vem o Boulos? Não sei. Falaram até ontem na Tabata, numa possível sondagem, a Tabata. Vamos guardar esses nomes, eu acho que são sondagens, balões de ensaio, mas podem aparecer. Olha, produtos americanos que sofrerão tarifa. Aí vem da China. Quer ver? A China tem algodão, carne bovina, carne suína, grãos, frangos e frutas. Canadá, cerveja, é importante, eletrodomésticos, equipamentos esportivos, geladeiras. E o Canadá tem até sapatos, tomates, uísque, vinho, plástico. Isso vai repercutir. Quero ver o consumidor americano quando vê que um artigo que ele comprava por um preço X vai ter um preço X mais alguma coisa. Tem uma análise também, tudo hipótese dos ganhos que o Brasil pode ter, né? Enfim, está aqui na Folha de São Paulo. É um trabalho, é uma análise, agora, tudo feito muito em cima da hora. Tem uma novidade aqui que também é para fazer a gente pensar. Além de inteligência artificial, medicamentos da China também têm surpreendido o mundo. Empresas farmacêuticas do país estão na vanguarda da descoberta de medicamentos inovadores e mais baratos. Essa China, você vê que a China respondeu. Você não ouviu falar em retaliação, ninguém falou alto lá,
é a paciência chinesa com a atitude do Trump. Será? Será? Quem tomou cafezinho conosco nesta quarta-feira de cinzas? Ralph Veiga, Richard Borba, Sil Sant, Marim Freitas, Eunice Andrade, Davi Mesquita, Reinaldo Dolce, Samuel Eberle, Michele Barbosa, Álvaro Nascimento, Roberto Mariani, Neuza Santos, Silvia Zaccarelli, Jarandi Gazola, é isso? Jurandir Gazola. Mas aí depois eu vou te mostrar, está escrito Jarandir. É, o Carnaval, né? Eurípides Vieira, Primavera do Leste, Mato Grosso, Itamar Moreira, de Curitiba, Maria Cleonice, de Salvador, e Armando Filho, de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Pessoal, amanhã, feliz ano novo. Amanhã realmente começa o ano no Brasil, depois vai começar na Páscoa, depois vai começar. Enfim, já estamos acostumados. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Boris. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.